Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira, às 8 da manhã, aqui na UDESC FM de Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É nele que você entende como estas pesquisas, estes projetos impactam a sua vida direta ou indiretamente. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer alguns temas de pesquisa da nossa convidada, a professora Cláudia Campos. Professora, muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos apresentar devidamente. Ela tem pós-doutorado no programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais da UFSC, projeto executado em parceria com a EPAGRE. E nós vamos voltar a falar da EPAGRE aqui no programa hoje. Ela tem doutorado em meteorologia, aliás, a formação dela é toda voltada à meteorologia, formada no doutorado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tem mestrado também em meteorologia, claro, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, isso em 2004. O doutorado ela concluiu em 2010 e a graduação também, como eu disse, em meteorologia pela Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a UFPEL. Atualmente é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, aqui no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, em Lages. Ela tem experiência em temas como fenômenos meteorológicos, climatologia, eventos extremos, olha só, um termo muito frequente no noticiário também, nas pesquisas, na minha área mesmo, em comunicação. Como falar disso, né? Pois é, hoje a gente vai tocar nesse assunto. Outro tema frequente na experiência da professora são as mudanças climáticas, outro termo muito ouvido ultimamente, modelagem climática, educação ambiental, análise de impacto, adaptação e vulnerabilidade climática em diferentes setores, e setores como o meio ambiente, saúde, construção civil, espécies de plantas e animais. Olha só, tudo o que a gente está precisando falar. Se não está sendo falado, pelo menos está precisando ser falado. Professora, é muito bom recebê-la aqui hoje, porque a gente vai certamente entender melhor muita coisa que está acontecendo na nossa vida. E é curioso como, às vezes, a gente vê a notícia pela TV, e eu me coloco como cidadã, não como jornalista. A pessoa vê a notícia pela TV, ouve no rádio, fica sabendo por um site, isso é lá, do outro lado. Não, chegou aqui. Chega aqui todo dia. Nos impacta, sim, é uma palavra forte, frequente aqui no programa, né? Então, professora, por favor, vamos começar aí pelo ponto que você quiser. A gente tem aqui três enfoques que nós vamos abordar hoje, enfoques sugeridos hoje pela professora: ilhas de calor urbano, eventos meteorológicos extremos e atlas climatológico em parceria com a EPAGRE. Eu disse que nós voltaríamos a falar em EPAGRE hoje, e este atlas aí sendo construído nessa parceria é uma novidade, né, professora? Vamos lá. Bem, acho que a gente pode começar falando sobre a importância da meteorologia no nosso dia a dia, que vem dentro da minha área e da minha ciência de formação. Por favor. Desde o momento em que a gente se acorda, ao pensar que roupa você vai vestir, que roupa você vai colocar, se vai chover, sai com guarda-chuva ou não sai com guarda-chuva. Então, a meteorologia ela é uma ciência que está presente no nosso cotidiano. Sim. E dentro da meteorologia tem diferentes áreas de estudo. Eu acabei, como você bem falou, me especializando junto ao INPE no tema de mudanças climáticas, climatologia. E junto às mudanças climáticas e climatologia, eu também trabalho com a bioclimatologia, que é a sensação, conforto humano, a sensação das pessoas em relação às variações que o tempo tem. Bem, você falou uma coisa muito importante, que os impactos estão aqui no nosso cotidiano. E por muitas vezes a gente olha como algo distante no que está acontecendo.
E será que, aí a pergunta é, será que eu posso contribuir de alguma forma para que as mudanças climáticas sejam minimizadas? E aí, dentro da minha área de pesquisa, a gente tenta mostrar esta resposta, que sim, que na verdade as mudanças climáticas de fato estão acontecendo, os resultados, tem alguns projetos que trabalham com a avaliação dos padrões climatológicos, não só da região de Lages, da região serrana, mas também para toda a região sul do Brasil. Então, nós temos estudados em longo prazo. Quando eu falo de climatologia, eu estou falando de uma série de dados em longo prazo. Nós temos estudado esses dados e verificado realmente que as mudanças climáticas têm ocorrido, que os padrões climatológicos têm se modificado, regiões têm apresentado temperaturas mais elevadas, mudanças nos padrões de chuva, mais ou menos, né, períodos mais secos ou períodos mais chuvosos, e isto tem sido recorrente, assim, tem sido algo que a sociedade, a comunidade tem presenciado e tem sentido a necessidade de ter uma informação mais precisa. Por isso que os estudos contribuem para isto, para que a gente consiga alcançar essa informação mais precisa. Sim. E é muito importante, professora, quando você fala em... Bom, nós vamos agora abrir um pouco mais esses aspectos, como isso é feito, instrumentos, como isso é medido e que números, de repente, se você quiser falar até em linhas gerais, não tão especificamente, mas são marcações, são coisas palpáveis. É muito importante dizer para as pessoas e citar essas coisas, porque existem ainda algumas falácias a respeito, existem crenças a respeito disso, como se fosse uma questão de crença. E não, é ciência, está sendo medido, isso é físico, está acontecendo, porque é impressionante o quanto ainda é difícil para, em alguns círculos, se falar disso como uma realidade e não como um sonho, um devaneio. Isso é coisa da cabeça de alguns. Não, está acontecendo, né, professora? Sim, concordo com você, Carla. E, na verdade, desde a minha graduação, ao assistir uma palestra numa semana acadêmica, na qual o palestrante trouxe realidades de vários países, de vários locais, falando o que seriam as mudanças climáticas. Naquele instante, foi aí que, a partir deste momento que eu resolvi buscar conhecer melhor sobre as mudanças climáticas e fui fazer meu mestrado e meu doutorado buscando esta linha, exatamente em resposta ao que você falou. Na teoria, eu perguntava assim, sim, todos estes lugares estão ocorrendo as mudanças climáticas, mas e aqui, na nossa região, na região sul do Brasil? Naquele momento, eu sou pelotense, do Rio Grande do Sul, estava em Pelotas, e eu perguntava, e aqui em Pelotas? Hoje eu pergunto, e aqui em Lages? Por isso que acabo estimulando as pesquisas nesta linha, porque todos os resultados, quando se fala de mudanças climáticas, eles têm uma base física, eles são resultados numéricos. Então, são com base em dados meteorológicos, são séries de dados de 30 anos, às vezes até mais. Então, nós trabalhamos com algumas estações desde 1961, com dados, valores de temperatura, valores de precipitação. Então, tem vários valores numéricos. Então, é algo que, de fato, se observa. E aí, analisando estatisticamente esses dados, através de alguns métodos, a gente consegue observar se está havendo uma anomalia, se está havendo uma tendência de aumento ou de diminuição. Sim. E o que a gente percebe é que a maioria das regiões, sim, tem apresentado tendências de aumento de temperatura. Como eu falei antes, a precipitação tem uma variação maior, uma diferenciação maior de escala espacial, mas os resultados mostram isso. Mas os resultados das minhas pesquisas hoje em dia podem ser encontrados também através dos nossos artigos científicos que são publicados no nosso grupo de pesquisa. E eu aproveito a oportunidade para falar um pouquinho deste grupo. Então, hoje eu sou coordenadora do Laboratório de Climatologia e Estudos Ambientais, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui da UDESC, do CAV. E dentro do laboratório a gente tem trabalhado nesta linha, tanto com trabalhos voltados a conhecer melhor os padrões climáticos atuais e compará-los com os padrões passados. Então, poder ter este comparativo para, de fato, identificar se as mudanças climáticas estão ocorrendo ou não. Tem a linha do impacto, então, se estão ocorrendo, qual o impacto que estão causando. Tem alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos, como, por exemplo, a riqueza do nosso curso da Engenharia Ambiental e Sanitária é ter várias áreas. Então, eu tenho vários trabalhos em parceria com
com o grupo da fruticultura, com o pessoal, por exemplo, com a parte de sensoramento remoto. Então, uma das linhas nossa de pesquisa é a identificação de ilhas de calor urbano, usando as técnicas de sensoramento remoto para a identificação destas linhas. Então, são trabalhos que são desenvolvidos na graduação com alunos de iniciação científica, tanto bolsistas quanto voluntários, mas que, por vezes, eles dão continuidade nas dissertações de mestrado. Então, hoje eu já tive 2 dissertações de mestrado nesta linha, trabalhando com ilhas de calor urbano, com efeito da ilha de calor urbano. O que seria ilha de calor urbano? Na verdade, é aquele calor que está na grande cidade, ou às vezes não precisa ser tanto em grande cidade, mas eu tenho uma boa urbanização, modificação da superfície, através de prédios, construções, através do asfalto. Ali se retém mais calor naquele ponto, naquele centro urbano. Sim. E ali eu tento a ter um calor maior, um aquecimento maior. Então, esses estudos mostram que realmente isso de fato está acontecendo. Então, eu convido, sim, a todos a buscarem, né, essas informações nos nossos artigos. E também estamos, assim, o nosso laboratório está sempre muito aberto a novas pesquisas. A gente sabe o quão aplicável é os conhecimentos voltados a essa área da climatologia, das mudanças climáticas. Então, temos muito abertos a parcerias, à comunidade em si, aos diferentes setores aqui da região serrana, que necessitam dessas informações para análise de vulnerabilidade, para análise de impacto e até mesmo para estudar formas de minimizar os efeitos no futuro. Sim. Então, estamos muito abertos a essas parcerias. E como faz, professora? Claro, existem as publicações, o laboratório, gente, eu vou retomar, o nome é Laboratório de Climatologia e Estudos Ambientais, vinculado ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui do CAV. Professora, tem rede social, tem e-mail, telefone? O que podemos divulgar aqui para o pessoal encontrar vocês? Nós temos hoje mais ativo dentro do laboratório é o Instagram do Oficina Socioambiental. Hoje mais ativo é o Instagram, que na verdade ali tem todas as ações do laboratório, embora ele esteja um pouco vinculado também a algumas ações de extensão. Eu sei que aqui o nosso programa é sobre pesquisa, mas só que na verdade a gente só consegue trabalhar a conscientização do que é mudanças climáticas e a preocupação em minimizar o efeito das mudanças climáticas também trabalhando a extensão. Claro. Então é um dos focos do nosso laboratório. Então o Instagram do laboratório, ele traz um pouco do que é feito, e também tem o meu contato por e-mail, que é claudia.campos@udesc.br. Sempre à disposição aí para poder estar trocando e passando informações que sejam necessárias, tanto nessa linha das mudanças climáticas, climatologia, como também como meteorologista. Sim. Que eu tive já experiência de atuar como meteorologista, estou sempre acompanhando a previsão do tempo, então é uma ferramenta que no dia a dia está sempre junto, né? Então estou aí sempre à disposição. A sua formação é muito versátil, né? Ela serve para a vida prática sua e de todos nós no dia a dia, e também para estes trabalhos específicos, como você falou, essas parcerias até dentro, claro, obviamente, principalmente dentro da universidade, com a fruticultura. O pessoal dos solos. Exatamente, é a vida como um todo, não é, professora? Nós estamos em um planeta e a vida nele depende de uma gama X de temperatura. Se você passar para muito abaixo ou muito acima, tudo se desestabiliza, inclusive a nossa vida. E eu gostaria justamente de saber, além disso, claro, vou reforçar aqui, gente, os contatos, tá? Antes de partirmos para esses pontos, vou retomar. Oficina Socioambiental, bem tranquilo para você encontrar no Instagram. Este nome ficou muito bom, e que bom que deu para registrar o perfil assim, né? Porque Oficina Socioambiental é um nome bem simples e está lá para você encontrar no Instagram. Todos os trabalhos, tudo ali, como disse a professora, registros de resultados, enfim, visitas. Tem o e-mail da professora, claudia.campos@udesc.br, claudia.campos@udesc.br. Mas vamos lá, professora, por partes. Eu gostaria de entender, você falou assim, de registros desde 61.
essa média, o que tem acontecido aqui na nossa região desde lá, ou seja lá qual for a data específica dos estudos aqui para Lages e região, o que tem acontecido em termos de formação dessas ilhas de calor, de mudanças, né, em termos dessas mudanças climáticas, porque, como você disse, a gente está acostumado com o frio aqui no sul do Brasil e com algum comportamento em que nós, pelo menos assim, quando eu era pequena, estou aqui nos meus 41, até ali minha adolescência, jovem adulta, eu lembro que tínhamos estações bem definidas. Concordo com você, até mesmo no mês, assim, quando eu falo, quando a gente já era assim de costume escrever um artigo, você colocava assim, a região sul do Brasil, que tem as 4 estações tipicamente, que tem tipicamente as 4 estações do ano, isso já a gente não consegue mais escrever desta forma, porque realmente tem mudado bastante. Realmente, o que tem acontecido é perceptível, não precisa, mais do que os resultados numéricos nos mostram, é perceptível como os invernos têm se tornado mais quentes, mas nem por isto tem deixado de ocorrer os extremos. Então, é interessante que o que as pesquisas mostram é que, por mais que as temperaturas tenham ficado mais elevadas, e nós temos aqui na região serrana, por exemplo, variações que vão de 0,4 até 0,6, 0,8, algumas outras regiões quase 1 grau Celsius de aumento em relação à climatologia, ou seja, temperaturas mais elevadas do que o esperado, do que um padrão climático. Embora isso esteja ocorrendo, não impede de que venha uma onda de frio extremo. Mas por que os invernos estão mais quentes? Porque esses frios eles estão ficando mais espaçados. Então, eu tenho um número consecutivo de dias com calor, com temperaturas acima da média no período de inverno, que não é tão comum. Eu lembro, como você retratou, eu lembro que também na minha infância e na minha juventude, nós guardávamos roupa de verão. E guardávamos as roupas de inverno, não é verdade? Hoje não, hoje você tem um inverno com 4 estações, um dia de inverno com 4 estações. Você acorda, tá inverno, daqui a pouco tá primavera, passa pro verão no meio da tarde e de noite tá no outono. Hoje somos todos cebolas, né? O efeito cebola, vai tirando camadas. Depois vai colocando camadas. Então, tem sido, e é perceptível, os resultados mostram isso cientificamente, de que as temperaturas estão ficando mais elevadas. Por que elas estão ficando mais elevadas? Porque o número de dias consecutivos com temperaturas acima da média tem ocorrido com maior frequência. No entanto, esse desequilíbrio todo proporciona que quando venha um evento extremo de frio, ele venha com alta intensidade. Só que, diferente do passado, que eu tinha todo o inverno com temperaturas mais baixas, e quando vinha o frio, ok, nós estávamos com temperaturas mais baixas. Hoje nós passamos por uma semana, 7 dias, 10 dias com temperaturas muito altas, muda o padrão atmosférico, entra uma massa de ar, uma incursão de massa de ar muito fria e cai muito drasticamente a temperatura. Sim. Então, alguns estudos até mesmo mostram que, embora a temperatura esteja aumentando com o passar dos anos, os extremos climáticos de temperatura também estão aumentando. O que eu quero dizer com isso? Que as ondas de calor estão sendo mais intensas, assim como também tem tido frio mais intenso. Quando vem o frio, ele vem com muito mais intensidade. Mais do que antigamente. Mais do que antigamente. Os valores absolutos, por exemplo, de temperatura mínima, eles são mais absolutos, menores do que no passado atualmente, só que menos frequentes. Entendi. E com isso, eu penso que estaria explicado o alto índice de problemas respiratórios, porque o problema, talvez, você me corrija se eu estiver errada, mas me parece que o problema não é tanto você enfrentar um calor intenso por um certo tempo, vai se adaptando o seu organismo, ou enfrentar um frio mais intenso por um certo tempo. O problema é a variação para o nosso organismo, não é? E para vários outros organismos, não é, professora? Perfeita a colocação. Então, essa variabilidade muito intensa. E além das mudanças de padrões climáticos que nós temos vivenciado nos últimos anos, tem também as variabilidades interanuais, bem conhecidas nossas, que nós chamamos de El Niño e Laninha. Então, tem essas variabilidades interanuais que também têm influenciado bastante o clima. Quando nós temos uma laninha, por exemplo, que é uma anomalia das temperaturas da superfície do mar que ocorrem lá no Pacífico, mas que acabam influenciando o nosso clima aqui na região sul do Brasil. Quando nós temos uma laninha, nós temos mais frio,
frio mais intenso, e também nós temos períodos de estiagens mais prolongados. Enquanto que em anos de El Niño, que é o contrário, que são anomalias positivas de TSM no Pacífico, nós temos uma condição contrária aqui no sul. Nós temos períodos mais chuvosos e nós temos temperaturas mais elevadas, como alguns anos típicos. 1998, 2016 foram anos de muito calor. Eu fiz uma vez um estudo de 1998 e que para toda a região sul do Brasil, considerando quase que 30 estações meteorológicas, se eu não me engano. E no ano de 1998 nós não tivemos nenhum dia com temperatura abaixo de 0 graus Celsius, por causa de um El Niño muito intenso. Então, assim, essas variabilidades interanuais, então essas mudanças de padrões, mas qual é a diferença de uma variabilidade, talvez tu me pergunte, Carla, interanual, de mudança climática, de fato? É que a variabilidade interanual são mudanças que ocorrem nos padrões devido a algum evento, algum fenômeno que esteja ocorrendo. Já as mudanças do clima é quando eu observo o padrão climatológico em longo prazo e vejo que de fato está mudando. Sim. E a gente usa como uma referência aí, se recomenda que seja no mínimo 30 anos de dados, porque a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, recomenda que para mim ter uma climatologia eu tenha que ter no mínimo aí 30 anos de dados. Então eu sempre faço esse comparativo do presente com o passado. O que é o meu passado? São dados da década de 60, 70, 80, então eu comparo este período. E aí eu respondo o que você perguntou da ilha de calor urbano. Por exemplo, em um dos estudos nossos de uma dissertação de mestrado, a aluna ela comparou desde a década de 90, 2000 e agora mais recente, viu que as temperaturas da superfície estão aumentando em função do índice de vegetação que tem sido alterado. Então, por exemplo, tem um estudo que foi feito aqui para Lages, tem um estudo que foi feito para as capitais da região sul do Brasil, que também mostraram estes resultados, que está havendo alteração. Então, não é uma teoria, sim, é algo que a gente consegue quantificar e mostrar, de fato, as mudanças que têm ocorrido. Sim. E não fica muito no científico, né? Eu gosto de falar sempre isso, porque, por vezes, parece que é um artigo, é algo que está na academia, mas é algo que a gente vivencia. E todos que temos a oportunidade de conversar sempre retratam essa mesma pergunta que você me fez. Oxe, o inverno não é mais inverno? O que está acontecendo, né? Pois é. E agora você me retoma também uma pergunta, uma dúvida. As pessoas trocam muito. O clima, como é que está o clima? Hoje está... Não, é o tempo que está fechado, aberto. O clima é, como você disse, ao longo de 30 anos para eu entender o que está... Que clima é esse? Que mudança está sendo essa? É isso, professor? Perfeito, Carla. Perfeita essa colocação. Eu sempre falo para os meus alunos em sala, eu dou a disciplina de meteorologia e climatologia, tanto na engenharia ambiental quanto na engenharia florestal também, eu ministro a disciplina. E eu sempre falo isso para os alunos, tem que ter sempre este cuidado, porque o clima ele tem uma variabilidade em longo prazo. As condições de tempo que mudam de hoje para amanhã. Então, hoje está frio, mas não o clima hoje está frio. Sim. Ou o clima está ficando mais frio, não. Mas a condição de tempo é uma condição atual. Tanto que a gente fala previsão do tempo. Previsão do tempo é uma previsão que vai a 15 dias, 20 dias. Agora, a previsão climatológica, ela é uma previsão em longo prazo. Sim. E nós também, eu trabalho, na minha tese de doutorado, também trabalhei com projeções climáticas, que é uma outra linguagem. Era essa a minha pergunta, professora. Porque se nós vimos... Você falou assim, sobre 0,4, 0,6, 0,8 graus. Isso é quase 1 grau. Veja, eu tô de curiosa aqui, mas pelo que eu lembro, até dados relativos àquele período ali, Revolução Industrial, primeiros 100 anos depois da industrialização, a partir da Inglaterra, enfim, o mundo se industrializando, só nestes primeiros 100 anos, sei lá, quantos anos desde lá, foram sendo feitas essas medições. Até ali, o mundo teria levado milhares de anos, sei lá, 10 mil anos, para elevar 1 grau a temperatura média. Foi mais ou menos o que eu lembro. E que depois da industrialização, em um século e pouco, a gente já tinha alcançado esse 1 grau de temperatura, de subida de temperatura geral no mundo. Professora, é isso mesmo? E como é que vai ser daqui para frente? Na verdade,
tanto a nível global, se você olhar as publicações, os artigos, você já vê que a nível global, em 2023, a temperatura em nível global chegou a 1,1 graus Celsius, nível global. De aumento? Então, de aumento de temperatura. Em relação a que momento, professora? Então, a partir da década de 90, começaram a ocorrer os anos mais quentes da série histórica, da década de 90 para cá. Então, tem muita relação, sim, com o período ali da Revolução Industrial. Então, tem um gráfico muito típico, até que a gente sempre mostra para os alunos, que mostra muito bem essas anomalias positivas nos anos mais recentes. Positivo, né? Porque cresceu a temperatura. Positiva porque cresceu. A gente usa o termo, assim, explicando melhor, anomalias positivas ou anomalias negativas. Não é de positivo, né? Anomalias positivas significa que está tantos graus acima da média da climatologia. Exato. Do período referencial. E anomalias negativas significa que são as anomalias que estão abaixo da média do referencial. Então, eu tenho um valor climatológico. Se a temperatura está acima dessa climatologia, eu chamo de anomalia positiva. Se está abaixo, eu chamo de uma anomalia negativa. Então, eu posso ter uma anomalia de mais 0,6 graus ou poderia ter uma anomalia de menos 0,6 graus. Sim. Está abaixo ou acima da média, esse termo que nós utilizamos. Vem lá da física, né, professor? Positivo é lá quando sobe. Da física. Então, a meteorologia é a física e o cálculo conjunto, andando em conjunto para entender a nossa atmosfera, que é algo tão rico de informações, né? Sim, sim. E, professora, então, daqui para frente, indo para sua tese, pelo que eu entendi é isso, a gente vai poder, a partir do seu estudo de doutorado, entender melhor, você entendeu e pode nos passar. O que vai acontecer agora? Que projeção é essa? Pois bem, então nós trabalhamos com o dado histórico, passado, comparando com o atual. Mas uma segunda linha de pesquisa também que nós atuamos é em relação ao futuro, que aí eu não chamo mais de previsão, porque previsão é um pouquinho mais real, mais próximo, eu chamo de projeção climática. O que são as projeções climáticas? São projeções geradas com base em cenários de emissões de gases de efeito estufa. Então, nós trabalhamos com um cenário que nós consideramos o mais otimista. O que seria um cenário? Na verdade, assim, o cenário mais otimista, que seria o mais baixo, a gente nem utiliza mais, porque já é o que se tem em partes por milhões de CO2 na atmosfera. Então, eu considero um cenário intermediário como otimista e um cenário mais pessimista, com base na forçante radiativa, que seria com base nos gases de efeito estufa. Então, só para entender, então eu simulo uma condição pensando assim. Vamos supor que até 2100 a população, ninguém falou de mudanças climáticas, ninguém tem o cuidado com o meio ambiente, ninguém cuida dos recursos naturais. Vamos pensar numa situação mais otimista, por isso que é chamado dessa forma, mais pessimista, né? Por isso que é chamado dessa forma, mais pessimista. Então, nesta condição, o que aconteceria? Aí, através de modelos matemáticos, é feita essas projeções. Então, alguns cenários indicam aumento aqui para a região sul do Brasil de 5,8 graus, 6, num cenário mais drástico. Mas você me pergunta assim, prof, você acredita que isso poderá acontecer? Eu acredito que nós estamos aqui para tentar trabalhar o outro lado, tornar-se um cenário mais otimista. E o que seria um cenário mais otimista? Seria esse cenário, que a comunidade está mais zelosa com o meio ambiente, com os recursos naturais, né, com cuidado com as emissões de gases de efeito estufa. Então, tudo está sendo mais cuidado, vamos dizer assim, nosso meio ambiente está sendo mais cuidado. Esse seria um cenário mais otimista. O forçante radiativa dele fica em torno de 600 partes por milhões, sendo que em 2023 ficou em torno de 440 partes por milhões a nível mundial. O que significa? Quantidade de CO2 na atmosfera. Isso significa, seja no 400, seja no 600... E aí, o que significa, então, em relação, por exemplo, à temperatura? Num cenário mais otimista, a temperatura fica em torno de 1,5, chegando a 1,5, a 1,6, mais, vamos dizer assim, 2 graus de aumento. Até 2100. Até 2100. Entendi. E num cenário... mais pessimista, que seria um cenário com uma forçante radiativa maior, com uma quantidade maior de gases de efeito estufa na atmosfera, poderia chegar a 5,8 no máximo. Lógico, deixar bem claro que isso existe muita variações pontuais de um lugar para o outro. Uhum. Não quer dizer que isso vai acontecer em tudo que é lugar. Principalmente quando se fala, por exemplo, de precipitação, existe uma variabilidade espacial muito grande. Quando eu falo de variabilidade espacial, eu estou dizendo que em alguns lugares pode chover mais e outros menos. Uhum. A temperatura também, uns podem aquecer mais, outros menos.
Mas isso, assim, seriam cenários de projeções para o futuro. Mas aí você me pergunta assim, tá, professora, mas de que forma eu posso utilizá-los, então, a não ser cientificamente? Exatamente. É pensar assim, se eu sei que existe uma projeção, se os gases de efeito estufa aumentarem na atmosfera e existe uma projeção de que as temperaturas possam se elevar tanto, eu vou tomar medidas, cuidados, para minimizar este efeito no futuro. E o que podemos fazer? O cuidado com o meio ambiente, o cuidado, lembrando que às vezes eu acredito que tenha soluções que sejam muito locais, mas essas soluções locais, elas têm um efeito cascata, né? Eu cuido lá do meu quintal, mantenho mais áreas verdes, mais árvores, porque isso muda o balanço de radiação, o balanço de energia. Eu consigo refletir mais e armazenar menos calor. Sim. Então, existem várias formas de eu tentar minimizar, principalmente cuidando do nosso meio ambiente, cuidando dos recursos naturais, preservando, mantendo a minha cidade. Tem projetos lindos aqui no CAV, o professor Nicolete, o professor Maria Raquel, que trabalha com a parte de arborização. Então, são projetos que incentivam exatamente minimizar este efeito no futuro, se eu tiver essa preocupação de manter a minha cidade mais verde. Existe hoje muitas técnicas que são utilizadas. Pois vamos botar fé que as pessoas colaborem também, porque eu lembro da professora Maria Raquel e do professor Nicolete falando sobre a necessidade de a comunidade ser receptiva. A gente está contando aqui, está medindo aqui, quer saber quanto tem de arborização. É algo nesse sentido para planejar como é que vai ser a implementação, o plantio, tudo isso. Pessoal, abra a sua porta, né? Ali, converse com as pessoas, é mais no sentido de conversar mesmo, muitas vezes. Então, para que isso vai melhorar para todos nós, né, professora? Vai ser bom para todos. Porque eu fiquei pensando agora aqui, eu não faço ideia do que vai acontecer com não só a nossa saúde, mas, como você disse, a vegetação, os frutos, aqui falando da fruticultura. O que vai acontecer se a gente, num cenário catastrófico assim, chegar a 5, 6 graus de elevação de temperatura lá em 2100? O que vai restar? O que vai ser a nossa vida? Eu prefiro não pensar ainda nisso. Eu prefiro ainda acreditar que a gente não vai chegar nesse cenário. Eu prefiro ser mais otimista nesse sentido. Porque seria uma mudança muito grande. Seria uma mudança... Apesar de que, vamos falar de resiliência também. Nós somos resilientes, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, da adaptação, que hoje em dia se busca alternativas, se estuda cientificamente, né? Novas técnicas, novas formas de adaptações das espécies. Só que vai haver mudança. De repente, culturas de climas mais quentes passam a ser cultivadas em lugares que não eram tão quentes. Culturas de climas mais frios passam a migrar para regiões que permanecem ainda com uma condição mais fria. Sim. Então, vai haver uma redistribuição. Mas eu ainda, como eu te falei antes, eu quero ainda acreditar que a gente possa tomar um pouquinho mais essa consciência como já tem sido. Se você olhar o reflexo do passado para hoje, dentro das nossas criações, do que eu tinha de conscientização na minha infância e juventude, com que hoje os jovens e as crianças estão tendo, né? Claro. E aí falo de novo da extensão, dos projetos de extensão, que é este o papel. E a nossa universidade aqui, ela é muito rica nesses projetos, né? De poder levar para a comunidade e a comunidade saber que eles fazem parte desse sistema, que eles estão inseridos nesse sistema. E quando se fala em plantio de árvores, por exemplo, que é para o benefício deles. Que estar uma árvore ali, ela vai ser para o benefício deles, para que possam minimizar esse efeito deste calor no futuro. Então, acho que este é o nosso papel, é ter essa esperança e acreditar que a gente possa minimizar este efeito lá no futuro. Sim. E mesmo com 1 a 2 graus, né, professora, já tem alguma mudança considerável? Eu lembro de, agora não exatamente, mas muitos pontos do planeta que estão sumindo. Ilhas, Sim. Às vezes comunidades inteiras, enfim, nações ali ameaçadas, porque há um conjunto de ilhas que forma aquele país, por exemplo. Com isso, com essa elevação, já está acontecendo e vai acontecer muito mais, de
de as pessoas terem que ser transportadas para que aquela localidade, aquele país siga existindo em outro lugar. A gente tem muitos refugiados climáticos, né? Esse é um termo que talvez a gente vá começar a ouvir mais ainda, né, no noticiário. Mas olha só... Assim como a ocorrência de eventos extremos, que também é uma outra linha. Veja como tem acontecido esses casos de inundações, chuvas extremas. Isso tudo por causa de um desequilíbrio da atmosfera. Porque se vem uma onda de calor muito intensa num período e que não é um período propício a isto, a atmosfera ela vai responder de alguma forma. Então, com isso, a gente também tem que ter este cuidado, como você falou, porque acaba impactando diretamente para a população, para a comunidade. O que podemos, professora, frente ao que, inclusive, claro, vivemos recentemente aqui na região sul, com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina já vive, me parece, muito mais intensamente esses eventos extremos do que o próprio Rio Grande do Sul. O que temos para frente, já que falamos em previsões, em projeções, né, climáticas, o que vai acontecer? O que aconteceu para que chegássemos a isso? Se você puder nos dar um viés da meteorologia, porque a gente já ouviu muito por aí falar sobre o que aconteceu, mas você, assim, com base nesses seus estudos, pensando na nossa região, o que aconteceu e o que vai acontecer, o que se pode fazer para evitar esses extremos climáticos, essas catástrofes como as que a gente viveu ali no Rio Grande do Sul? Na verdade, quando se fala de condições atmosféricas, minimizar o evento é difícil. Hoje, como está o padrão? Olha só que interessante. O clima, ele responde de forma muito lenta. Então, muito do que a gente passa, muito do que se passa hoje, muito do que se vivencia hoje nas condições climáticas e nas mudanças dos padrões climáticos, é uma resposta lá de trás. Então, assim, que vem em longo prazo sendo modificado. Então, assim, não é hoje eu vou tomar tudo que é medida para mitigar a ocorrência dos eventos extremos, mas talvez essa resposta ainda seja lenta. Por isso que a gente tem que se preocupar e fazer o quanto antes, porque quanto mais eu tardar, mais lentamente vai vir a resposta positiva, certo? Claro. Então, por isso que eu tenho que ter esse cuidado. Mas, assim, com relação aos extremos, tem se percebido essa questão das inundações, tem recebido essa questão dos alagamentos. Isso tem que ser sempre olhado com carinho, assim, com relação a planejamento urbano, com relação ao cuidado. Eu sempre falo assim, não é trazer questões administrativas, questões políticas, mas sim questões físicas, porque o que tem assim na meteorologia é que ela explica isso. O que eu falo com questões físicas? Por exemplo, o balanço hidrológico. O balanço hidrológico nós temos ali, se a gente olhar lá para a nossa infância e lembrar do ciclo da água, tem a infiltração, tem a percolação, tem o escoamento subterrâneo, tem o escoamento superficial. Todos os componentes, eles estão ali inseridos e contribuem de alguma forma. Qualquer alteração que eu faça num destes componentes, então se eu reduzir a infiltração, por exemplo, eu vou ter um maior escoamento superficial. A água vai chegar mais rapidamente até o rio, ajudando com que eles possam subir com maior velocidade. Então, é estes cuidados que eu tenho que ter, porque não é só, como eu falei antes, assim, não é uma teoria, né? Mas são conceitos da física que nos retratam um fato que acontece. Claro. Se eu não tiver cuidado com estes componentes que estão inseridos nestes balanços, tanto o balanço de radiação quanto o hidrológico. O de radiação eu falei antes, que é do calor. Sim. Então, tem, assim, superfícies que armazenam mais calor e elas vão emitir esse calor de volta. A gente aprende na física que nada se destrói. Então, todo o calor que vai ser retido, ele vai ser emitido e vai ser transferido para a atmosfera de volta. Então, o que eu faço? Eu tenho que tentar reter menos calor. Então, eu tenho que pensar em condições que possam refletir mais a radiação que chega do Sol. Mesma coisa que nós estávamos falando da chuva. Então, eu tenho que pensar que a água ela tem que infiltrar. A água tem que, para diminuir o escoamento superficial, para que a água não chegue com tanta velocidade até os rios. Não fique na superfície ali. Não fique na superfície. Enchendo os canais, enfim. Isso, perfeito. O que, para o nosso ouvinte, enfim, para todo mundo ficar na mesma página, como se diz, a infiltração seria, diminuir a infiltração é o processo que ocorre quando a gente usa muito asfalto. Perfeito.
veda, né, todos Sim. os poros, digamos, entre aspas, da terra e Perfeito. não entra nada lá. Que coisa, né? E a gente tem vivido calçamento. Calçamento é uma coisa que eu acho que até década de 80, 70, 80, a gente não tinha muito a pedra basalto nas Sim. ruas, né? E hoje a gente, ou outras pedras, Sim. mas aquele intervalinho entre uma pedra e outra com aquela terra, aquilo permitia a água entrar, né? Não quer dizer que eu não possa melhorar a minha infraestrutura. Posso, mas Sim. eu preciso ter um planejamento. E quando eu falo de planejamento, eu estou falando de planejamento com cientistas, com pessoas que pesquisam, com grupos de pesquisas que são da área. Então, por exemplo, ali na Engenharia Ambiental e Sanitária, nós temos um grupo grande de professores que trabalham com drenagem urbana, que são especialistas em várias áreas. E esse grupo, ele vai poder dar subsídio para a comunidade. Sim. Qual é a melhor forma de melhorar a infraestrutura. Então, eu posso melhorar a minha infraestrutura, mas eu preciso melhorar ela de uma forma que eu não vá causar este impacto para o ambiente. Exatamente. Falamos, inclusive, acho que com a professora Raquel aqui no programa sobre as cidades esponja. Isso. A China, acho que lançou um modelo que é copiável, digamos assim, ou seria o ideal para que todo o mundo adaptasse de alguma forma para o seu contexto. Vamos ver, né, professora, com esses estudos sendo divulgados, o máximo que pudermos fazer de divulgação, de fazer chegar isso não só aos cientistas, mas à comunidade, para que todos possamos colaborar, para que isso funcione o mais rápido possível, né? E vamos ver como é que a infraestrutura disso vai se dar também. É importante a gente estar atento, e aí vivemos aí um período eleitoral, é importante estar atento a como isso é observado, como é encaminhado por pessoas que vão nos representar, não é? Isso é um tema urgente como o que vamos comer amanhã, se eu tenho casa, se eu tenho transporte. Ambiente é uma pauta, né? É uma pauta. E é um cuidado de todos. Então, Sim. é um cuidado nós, como população, como comunidade, é um cuidado que eu tenho que ter na minha casa, é um cuidado que eu tenho que ter ao meu entorno, é um cuidado de decisões políticas, sim, de decisões do Estado, de decisões gerais, mas eu acredito que sendo cuidado por todos, aí a gente pode estar minimizando os efeitos no futuro, porque os cenários mostram realmente que é perceptível a todas as pessoas de que o clima está mudando, de que as mudanças climáticas de fato estão ocorrendo, de que os eventos extremos estão aí. Então, a questão é ter este cuidado para que não seja pior o cenário no futuro. Sim. Um dado que eu lembrei aqui da participação do professor Conte, Gilmar Conte, é sobre a não divulgação, é feita a medição aqui na UDESC, em outros pontos também, por outros pesquisadores, essa medição da qualidade do ar, por exemplo. Mas seria interessante, segundo ele mesmo, que houvesse uma preocupação em medir isso de forma contínua e divulgar isso em nível de iniciativa governamental, né? Perfeito. E isso seria um alerta também diário para as pessoas ali, emitir menos o gás da combustão do carro, né? Sair menos de carro, quem sabe pegar Sim. Ir a pé, se dá 20 minutinhos, vai. Bicicleta. Bicicleta, enfim. E, professora, para nós encaminharmos aí agora, claro, foi um passeio muito breve, frente a todos os anos que você já dedica a esses estudos. Mas vamos ter que fechar a nossa conversa aqui, pelo menos no momento aqui nessa edição. Você, professora, está convidada a sempre nos alertar, nos trazer atualizações dos seus estudos, porque isso interessa muito a nós e nossa comunidade. Mas vamos fechar, por enquanto, com essa novidade, né, do Atlas Climático, em parceria com a EPAGRE. De que se trata? Na verdade, o Atlas Climatológico é um projeto que foi aprovado pela FAPESC. Então, é um PAP da FAPESC, na qual está sendo desenvolvida uma dissertação de mestrado também. E é uma parceria com a EPAGRE. A intenção é gerar mapas climatológicos para todo o estado de Santa Catarina, e esses mapas irão ficar disponíveis no site da EPAGRE e com link. Nós pretendemos também criar um link aqui via UDESC para que toda a população tenha acesso. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a temperatura média no mês de setembro, né, para a minha cidade. Então, eu vou poder acessar o Atlas e vou saber qual é a temperatura média no mês de setembro na minha cidade. Então, a nossa ideia é fazer o Atlas para todo o estado de Santa Catarina. Ele já está em desenvolvimento e tem 2 anos de projeto. Nós estamos no primeiro ano e, a priori, até metade do ano que vem, nós
pensamos, né, propomos a nossa ideia de estar já com o Atlas disponível para que toda a comunidade, toda a população, todos os setores que necessitem de informações climatológicas possam acessar. Perfeito. E este Atlas, como você falou, ele leva em consideração essas décadas de média de temperatura, de comportamento de chuva, de tudo isso. São todos padrões climatológicos com base de 30 anos. A nossa ideia é trabalhar desde a década de 60. Então, serão com base em padrões climatológicos com séries históricas de dados meteorológicos. Muito importante para a agricultura, para a nossa vida diária, para planejamento urbano, como você falou, né? Que interessante. E neste Atlas vai ter acesso a todas as variáveis. A princípio, nós temos temperatura, vento, precipitação, umidade relativa. Então, vai contemplar uma quantidade grande de variáveis meteorológicas. Servindo a todos os setores da nossa atividade. Perfeito. É isso aí. Professora, eu vou retomar aqui os seus contato do laboratório. A professora Cláudia deixou o e-mail dela à disposição. Então, você aí que está nos ouvindo, seja cidadão, cidadã, você tem interesse pessoal nisso, ou você tem aí seu negócio, tem um planejamento que você quer pôr em prática, depende de saber de condições climáticas, de questões de tempo, enfim, a professora é focada, toda a formação, o trabalho dela é focado em meteorologia e essas comunicações, como ela disse, olha, trabalha com a fruticultura aqui no CAV, sensoriamento remoto, tem uma série de ações e de pesquisas e de trabalhos, até em extensão, como ela disse, que dependem dessa consciência sobre a meteorologia. Vou deixar o contato da professora, claudia.campos@udesc.br, claudia.campos, Cláudia com C, né, gente? claudia.campos@udesc.br. E o laboratório no Instagram é bem fácil de encontrar. Oficina Socioambiental. Oficina Socioambiental. E como ela disse, a pesquisa baseia as ações de extensão, ou seja, aquele trabalho que é levado até a comunidade e esse retorno, o comportamento desse projeto lá na comunidade também vai dar uma base para as novas pesquisas, ou seja, tudo que pode avançar, que pode melhorar a nossa vida. Então, vamos interagir aí com os projetos, vamos receber essas equipes, né, professora, para que tudo isso flua e o mais rápido, como você disse, para que a gente estanque aí esse problema para não piorar, né, a nossa situação. Professora, muito obrigada pela sua vinda, foi muito bom ouvi-la e entender isso de uma forma assim tão detalhada, mas de uma maneira que nos dá uma esperança. Eu vejo que você tem essa fé de que vamos todos melhorar o nosso comportamento e a nossa... Aliás, professor, uma pergunta última, só para curiosidade, que isso é mais uma coisa que muita gente coloca assim, isso é crença, isso é... Não, isso é ciência. O homem, o ser humano, interfere ou não nas mudanças climáticas? Tem toda uma corrente aí, ou algumas, que dizem, não, a Terra passaria pelas tais mudanças que estão acontecendo, estivéssemos nós, seres humanos, aqui ou não. Estaria passando, nós influímos nisso quanto? Volto de novo no que eu falei dos balanços físicos e dos balanços da teoria da física. De novo, a meteorologia é uma base da física, é um ramo da física, não tem como não falar dela. Então, volto de novo nos balanços de radiação e no balanço de precipitação, balanço hidrológico. Sim. Por quê? Porque existe o ciclo natural, tanto que nos modelos de projeção se considera também os ciclos naturais, os efeitos naturais de mudanças climáticas, certo? A contribuição natural, existe os ciclos, existe tudo isso, mas também a ação antropogênica, ela influencia essa mudança, seja em microescala ou em grande escala. E aí voltamos de novo na nossa narrativa dessas alterações, dessas pequenas alterações que a gente acaba provocando, que o homem começa pelas emissões de gases de efeito estufa, começa por várias outras mudanças no uso da superfície. Então, são várias mudanças e ações do homem que pode sim vir a alterar os padrões climáticos, seja microclimático ou macroclimático. Pois é, eu tinha entendido isso daí, essa nossa ação, sim, interferindo, mas é bom a gente pontuar, professora, porque é aquela história, né? Crença versus ciência, dá para dizer assim? Dá para fazer um paralelo, né? Porque, infelizmente, a gente está vivendo aí muitos momentos
esse duelo. E não adianta, pessoal. Contra fatos, quais são os argumentos? Contra os dados, o que se diz? A gente tem que trabalhar para reverter agora, não é? Professora, sempre bem-vinda aqui, muito obrigada. E não sei se você quer deixar uma mensagem final a respeito dessa conversa, foi uma reflexão já em vários pontos, mas se você quiser deixar uma mensagem para nós, nosso ouvinte, por favor. Obrigado, Carla, obrigado pela oportunidade para mim é uma alegria muito grande vir falar aqui como meteorologista, vir falar da ciência da meteorologia, que ela é tão rica e tão vasta, mas que dentro desta área das mudanças climáticas seria apenas um tópico, né, dentro da grande ciência, mas que é de fundamental importância, porque o nosso cotidiano, nosso dia a dia, as nossas decisões, diferentes setores dependem das condições de clima, dependem desses padrões de clima e quando alterados eles podem sim vir causar impacto. Conhecer como o clima está mudando nos contribuirá para que a gente possa se tornar menos vulneráveis a essas mudanças, contribuirá para que eu possa buscar minimizar esses efeitos no futuro. Então, isso é bastante importante, então eu acredito que seja uma oportunidade muito grande estar aqui falando sobre clima, sobre mudanças climáticas, na qual eu confesso que eu sou apaixonada por essa área, então eu me coloco totalmente à disposição para qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho mais, que queira conversar a respeito, ou que precise, necessite dessas informações para diferentes fins de aplicações, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Oficina Socioambiental no Instagram, claudia.campos@udesc.br é o e-mail. Eu conversei hoje com a professora Cláudia Campos, ela que tem pós-doutorado no programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais da UFSC, projeto executado em parceria com a EPAGRE, doutorado em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutorado e mestrado também, mestrado e doutorado no Instituto, no INPE. E ela tem a graduação, inclusive, em meteorologia, também pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Hoje é professora aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, do programa também de pós-graduação em ciências ambientais, aqui no CAV. A professora tem experiência em temas como todos, praticamente, nós pincelamos, nem que seja aqui hoje, né? Fenômenos meteorológicos, climatologia, eventos extremos, mudanças climáticas, modelagem climática, educação ambiental, análise de impacto, adaptação e vulnerabilidade climática em diferentes setores, como ambiente, saúde, construção civil, espécies de plantas e animais. É o ambiente em todas as áreas da nossa vida, não é? Eu agradeço a você também, nosso ouvinte, nossa ouvinte da 106.9, toda terça-feira, às 8 da manhã, temos aí o Minuto da Pesquisa, que são vários minutos, na verdade, é um momento da pesquisa aqui da rádio, e sempre uma novidade ou uma atualização de algum projeto que já tenha sido divulgado anteriormente. Nós vamos completar aí 1 ano, mais ou menos, de atividade com este programa, e é sempre uma novidade a toda semana. Eu sou Carla Torres e te encontro aqui e também, por exemplo, na quinta-feira, com o nosso Minuto da Extensão e ao longo da nossa programação aqui da UDESC FM Lages. Nos encontramos nas ondas da 106.9. A você, muito obrigada. E Minuto da Pesquisa volta na próxima terça-feira. A reprise desta nossa conversa é nesta quarta, às 8 da noite. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.